Mais um review sobre interfaces gráficas do Linux. Quase não tem, não é mesmo? No YouTube aí tem poucos vídeos sobre isso. Ironias à parte, vamos aí pro vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre avaliação de interfaces gráficas, seus prós e contras, suas tecnologias, se eu usaria ou não. Vou fazer um tier list aqui. Começando aí pelo Gnome. Gnome é praticamente padrão em toda distro que tem uma empresa por trás. O Ubuntu, o Debian, né, que é comunitário, mas tem diversas empresas por trás, principalmente que ele é usado muito de servidor. O OpenSUSE, tem o Fedora também, né, que é a ponta de lança aí do mundo Red Hat. O Gnome, eu acho ele uma interface muito polida, muito bonita, estável, mas ele pega também pela questão de usabilidade, né? Ele deixa tudo em segundo plano, assim, para o usuário ir descobrindo. Muita gente fala, muito limpa, muito clean. Na verdade, ele tem bastante opções, só que ele deixa escondido do usuário. O usuário tem que correr e descobrir, correr atrás e descobrir. Ele não deixa muito evidente assim. Muita gente prefere uma interface mais limpa, mas ao mesmo tempo você requer mais cliques, né, para e tá tudo escondido sobre menus ali. Tem que ficar procurando onde está tal coisa. Até hoje, de vez em quando, ainda descobriu alguma função meio que oculta no Gnome. Gnome ele é bem pesado, ele é bem mais pesado. Acho que ele é mais pesado da lista aqui. Você percebe que até em máquinas mais modernas, mais recentes, ele dá uma engasgada, e isso aí não tem a ver com só com o peso dele, tem a questão de que a questão do Mutter, por exemplo, o compositor dele, ele não é tão rápido, não é tão eficiente, você percebe que ele perde frame, dá umas engasgadas, e tem gente que odeia ele nessa questão, que ele é muito pesado, excessivamente pesado, e entrega menos do que outras interfaces. Utilizaria pela questão de beleza e estabilidade, mas também deixa um pouco a desejar na questão de usabilidade mesmo, falta recursos, poderia ter melhorias de desempenho, apesar de que desde o Gnome 40 ele tem dado uma boa melhora. No Gnome 3 eu acho que na época do GTK3 ele era um desastre completo. Eu vou colocar aqui como uso e usaria, porque de fato eu uso, mas com certeza poderia melhorar. A segunda aqui, o KDE, KDE talvez seja a principal interface aí das distros comunitárias ou distros que não tem tanto apelo enterprise. Muita gente ama ele porque praticamente você consegue fazer tudo, modificar ele de ponta a ponta. Dá para você transformar ele praticamente em cópias de outras interfaces, de outros sistemas operacionais. Ele é muito versátil, mas isso também tem lá o seu custo, né? Eu acho o KDE lento se comparado a outras interfaces, mesmo num SSD NVMe, eu acho que ele poderia ainda ser mais rápido. De vez em quando eu me pego, quando eu estava usando ele uns tempos atrás, eu via ele carregando algumas coisas, mesmo num SSD. Enquanto que, por exemplo, no Windows, que é bem mais pesado, as coisas são praticamente instantâneas. E no KDS ainda vê um certo carregamento, um uso excessivo de disco. Para mim isso não faz muito sentido. Além de que o KDE tem um sério problema que já vem de décadas, que é a questão de gestão. Ele tem muitas partes móveis, vamos dizer assim, e são feitos por equipes diferentes, por pessoas diferentes que têm pouca ou nenhuma comunicação. E quando eles juntam tudo, não é muito difícil de prever o que aconteceria. Ele é muito instável, você vê diversos bugs e glitches. Ele tem alguns bugs aí que praticamente são insolucionáveis, ou ninguém tá correndo atrás. Você percebe que ninguém tá colocando esforço para arrumar aquilo. Eu acho ele muito bom em usabilidade, mas a questão de estabilidade para mim é complicado ele. Todo mundo aí que já deu uma boa testada aí sabe do que eu tô falando. Na minha experiência, é que os LTS eles são melhores, mas aqueles LTS que seguem também o LTS do mundo, que nem o último que saiu foi o 5.24, ele foi um dos melhores releases que eu lembro de ter visto. Mas fora disso, é comum dele ver ele crashando, cheio de bug aleatório. É bem embaçado. Eu poderia usar, com certeza,
mas não seria um que eu usaria em um ambiente de produção. O Ubuntu Bud, ou melhor, o Ubuntu Bud seria a principal implementação da interface Bud, né? Além do Solus, claro. Mas o Ubuntu Bud parece que tem mais gente usando do que o próprio Solus. O Bud ele é um fork do Gnome 3. Ele tem algumas coisas interessantes que não são implementadas no Gnome. Eu acho ele uma interface bonita, moderna. Na questão do Ubuntu, ele traz o Nemo de gerenciador de arquivos, uma área de trabalho ativa. Poderia usar ele, mas eu acho que não faz muito sentido, porque muitas das modificações que ele tem já tem como extensão do Gnome, e o Gnome já está atualizado, né? Tecnologias mais atuais e modernas. Poderia usar com certeza, mas não seria a que eu tenho preferência. XFCE. XFCE é uma interface que muita gente adora, ela é extremamente rápida, usa muito pouca memória, e ele é bastante estável e ainda assim modificável. Ele é quase como se fosse um KDE do mundo GTK. Eu acho ele bem interessante. Ele não deixa na mão, você pode colocar ele numa máquina em que você precisa de estabilidade, ele não cracha, é muito raro você ver isso. Uma das interfaces mais estáveis aí, mas a contrapartida é que ele é meio feio e meio desatualizado. Claro que com modificações aí você pode melhorar bastante, né, o aspecto visual, assim como qualquer outra interface, mas pro padrão ele é bem feio mesmo, quanto a isso é inegável. Mas ainda assim eu acho ele bem interessante, eu vou colocar ele como eu poderia usar. LXQT. O LXQT para mim, eu só usaria ele em caso de máquina bem fraquinha, mesmo, com recursos bem escassos. Não acho ele tão interessante assim, mas usaria ele, não tem muito o que falar, usaria ele só se eu tivesse uma máquina muito limitada aí, um Raspberry Pi ou alguma coisa com 1 GB, 2 GB de RAM, uma coisa bem fraquinha mesmo. Cinnamon foi e é, né, para muita gente é a principal porta de entrada do mundo Linux. Ele oferece um layout mais clássico, né? Mais aquela era do XP e do 7. Muita gente está acostumado com aquele layout clássico do Windows, né? Tanto que até quando o Windows modifica esse padrão aí, muita gente reclama, mete o pau na Microsoft. E parece que esses layouts assim, da era do 7 fez muito sucesso e até hoje em dia ainda muita gente tá difícil de largar. Você vê que tem modificações até no Windows 10, 11, só para tentar trazer o menu, a barra de tarefas mais parecido com como era na época do 7. O Cinnamon, eu usei ele bastante, eu usava ele bastante até uns anos atrás, mas eu vejo ele que ele tá caindo meio que tá perdendo o desenvolvimento, ele não desenvolve mais, ele meio que tá no modo manutenção. Você não vê mais grandes novidades. Praticamente nos últimos 5 anos você viu só nele só tinha praticamente modificações cosméticas, né? Vamos dizer assim, não teve grande melhoria. E apesar disso, se você for ver, ele é uma das listas que mais recebe doações da galera da comunidade. Mas ao mesmo tempo ele não recebe melhorias. Enquanto outras distros, outras interfaces, eles conseguem fazer bastante melhorias, desde arrumando bugs, acabamento. No Cinnamon você vê os bugs de 10 anos atrás, tá rolando ele ainda hoje. Então, pra mim, eu fiquei decepcionado, assim, quando caiu a ficha pra mim, tipo, caramba, ele tá a mesma coisa do que era 10 anos, 5 anos atrás, não mudou quase nada, só ícones e cores e temas. E enquanto as outras interfaces, você vê o desenvolvimento todo vapor, em 2 anos pra cá você já vê bastante melhorias, então poderia usar, usei muito, mas hoje em dia eu acho que ele só usaria ele se tivesse opções melhores. LXDE. LXDE era dos mesmos desenvolvedores, né, que depois partiram para o LXQT. Ele ainda tem uma certa apelo, se não me engano, ele é o padrão do Raspbian, acho que é assim que se pronuncia, do Raspberry Pi, que é o sistema lá daquelas maquininhas lá que é do tamanho de um cartão de crédito.
Ela é bem leve, ela é realmente mais leve. Acho que ela talvez seja a mais leve da lista, mas eu não usaria fora dessa questão de sistema, máquinas muito fraquinhas, como é o caso de alguns Raspberry Pis. Eu acho que, fora isso, não vejo por que utilizar no desktop. Então, eu vou colocar como jamais usaria na questão de desktop. Se fosse numa outra máquina, talvez eu colocaria se tivesse opções melhores. O Mate é o fork do Gnome 2. Ele é uma interface mais voltada para máquinas mais antigas e para pessoas que gostam mais do visual da época do Windows, do Linux dos anos 2000. E hoje em dia ele está praticamente abandonado também, está só no modo manutenção, não evolui muito. Eu não sei se um dia ele vai ver o GTK 4, né? Porque todo mundo que desenvolve o GTK 4, 3 e 4 fala que portar alguma coisa de GTK 3 para GTK 4 é praticamente ter que reescrever o aplicativo inteiro. E no caso aí, reescrever quase tudo aí de GTK 3 para 4 vai ser bastante serviço aí pra galera, então talvez eu acho que chega um dia que a galera venha dropar ou descontinuar mesmo o Mate. Ela teve seu papel lá na época do que o Gnome 3 saiu, muita gente não gostou do Gnome 3, ficou decepcionado. Assim como o Cinnamon, eu acho que ele já teve o ciclo dele, mas é, hoje em dia eu não vejo muito por que usar. Eu vou colocar como jamais usaria. Elementary, a interface gráfica do Elementary OS, é uma interface bem bonita, apesar de que também já começa a mostrar uma certa idade. Lembra bastante o macOS de uns anos atrás aí. Tem gente até que usou o macOS fala isso, né? Nossa, a pessoa fala assim, nossa, mas parece a interface do macOS 2012, mais ou menos. Já tem uma cara de uma idade, já, ela é bem interessante até, poderia ser modernizada, mais desenvolvida. Mas eu acho que praticamente ninguém usa. Não lembro de ter visto alguém usando isso por mais de, sei lá, 2 ou 3 meses seguidos, assim. Mas pessoal, eles colocam na máquina aí os distro hoppers e acaba não usando muito, fica só no hype ali de 2 semanas e já pula fora, porque percebe que ali não é tão interessante assim, né? Apesar de ter algumas ideias boas. E pra mim, eu não usaria. E eu acho que também tem opções melhores, mas eu não usaria. Deepin. Deepin é uma interface gráfica que vem junto com o Deepin, né, que também tem o mesmo nome. Eu acho ela uma interface bem bacana, bem moderna. Só que ela é muito colorida, às vezes me parece que tem um ar meio infantil. É uma impressão, assim, minha opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda ou não. Eu acho ela bem moderna mesmo, tem alguns recursos que até em outras interfaces não tem. E eu acho que ela tem futuro, né? A gente tem que acompanhar também como é que vai estar nos próximos anos, porque o desenvolvimento de software na parte dos chineses está voando em todas as áreas, tem muitos chineses desenvolvendo, e o Deepin aí, talvez nessa briga aí dos Estados Unidos e China, pode ser que aumente o nível de recurso aí que o pessoal da China coloque em torno dele, né? Mas ainda acho que falta bastante apelo também na questão de trazer o público ocidental. Tem muitos softwares dele, muitas partes que não tá traduzindo, tá mal traduzido, tem muita coisa em chinês ainda. Mas ela é interessante, eu acho que daqui a uns anos, quem sabe, poderia até se tornar um dos melhores desktops aí, concorrer com o Gnome, com o KDE, o lugar como poderia usar. O Kali segue praticamente essa mesma coisa aí do Deep, não tem muito a acrescentar, eu vi poucas vezes ele, não vi muitas vantagens assim de trocar o Gnome KDE por ele. Mas quem sabe um dia ele chega em ser uma das melhores interfaces aí do Linux. Eu vou colocar como poderia usar. E por último, o Trinity, que é um fork aí do KDE 3, né? Muita gente fala que foi uma das melhores épocas do KDE para se utilizar. Ele tinha muita usabilidade, tinha muitos recursos e que alguns recursos deles não estão presentes nem mesmo no KDE atual. Eu, para falar a verdade, nunca testei. Talvez um dia dou uma olhada nele. Não vejo muito porquê também, porque já bem ultrapassado a questão de
acabamento dele. Então eu vou colocar como nunca testei, que de fato foi que eu nunca testei. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessas interfaces, como está sendo a usabilidade de algumas interfaces para vocês, o que vocês esperam do futuro dessas interfaces. E é isso. Obrigado.